Olá, estou aqui com meu amigo Cláudio Siqueira, gestor de riscos. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, Edemir? Tudo jóia? Maravilha também. Vamos falar sobre planejamento sucessório? Vamos, bora? Então vamos lá. Vamos lá. Tem uma dúvida que o pessoal me pergunta muito, né? Fala muito aí do processo sucessório, né? Mas o que de fato é um processo sucessório e o que é um planejamento, um processo de sucessão patrimonial? Bacana, Cláudio. Existe uma diferença interessante, viu? Há uma confusão mesmo entre sucessão de gestão de negócios e sucessão de patrimônio, né? Uma coisa é os donos das empresas, dos seus negócios, dos empreendimentos, prepararem as gerações seguintes, né, para comandar os negócios, o empreendimento. É aquele negócio do passar o bastão, sabe? Sim. Mas uma outra situação é a transmissão ou planejamento do patrimônio, que é um pouco diferente. Olha só, estava conversando com um empresário outro dia, ele falou: olha, Ademir, eu não vou pensar em sucessão, por quê? Porque eu tenho uma empresa do ramo da indústria, eu tenho 3 filhos, mas um quer ser médico, o outro está estudando para música e o outro está fazendo o que ele falou, física, uma coisa assim, vai ser pesquisador. Ninguém vai continuar com a minha empresa. Eu vou fazer o quê? Vou ter que vender a empresa ou fechar. Falei: mas meu amigo, mas você não tem um patrimônio? Ah, tem um sitinho, tem umas casinhas de aluguel, não sei o que, mas é isso que você tem que pensar. Isso seus filhos vão querer, né? E o planejamento patrimonial cuida então do patrimônio, dos bens, né, que vão passar para uma geração seguinte. Então tem uma diferença aí. Legal, bacana. E aí você, Cláudio, então aí vai uma coisa, você que é um gestor de riscos aí, você fala também muito de seguro, de previdência e tal. Eu queria também que você falasse um pouquinho para a gente qual é a função exata de um seguro, para que ele serve? Então, boa pergunta. Muita gente chega para mim e fala assim: Cláudio, mas peraí, seguro é só para gente que é milionária, para aquelas pessoas que têm um alto padrão imobiliário, e não é bem por aí. Muitas vezes o seguro é inclusivo. O que ele traz? Um valor em dinheiro para que as pessoas que dependem financeiramente daquele falecido possam se reorganizar em suas vidas. Então, assim, muitas vezes a pessoa pode até não ter patrimônio, porque se fala muito também no planejamento patrimonial, mas mesmo que a pessoa não tenha patrimônio, mas tenha um sonho de conquistar sua casa própria, caso esse sonho seja interrompido com uma vida ceifada, por exemplo, o que pode acontecer? A pessoa que fica consegue concluir aquele sonho que o falecido deixou. Não precisa dilapidar aquele recurso que ele guardou, trabalhando, suando honestamente a vida inteira para poder conquistar o seu imóvel. Então tem um papel praticamente social no seguro. Ele traz esse valor, essa liquidez imediata no momento que a pessoa mais precisa. Por quê? A pessoa está vivendo um luto, já conscientemente, até emocionalmente, não tem condições de tomar decisões importantes. E nessa hora, o seguro traz um benefício em dinheiro para que a pessoa tenha um conforto e tranquilidade para se reorganizar. Oh, bacana, Cláudio. Muito bem esclarecido aí, viu? Bacana isso. Isso aí. Agora sim, quando se fala de planejamento patrimonial, quais são as principais vantagens desse planejamento patrimonial? Isso, bacana. As pessoas procuram muito hoje, né, esse planejamento sucessório, porque a gente fala, Cláudio, tem basicamente tem muitas, mas 3 básicas, né? Uma que o planejamento sucessório patrimonial, ele permite com que se tenha aí, para quem tem empreendimentos aí na indústria, no comércio, no serviço, que vive uma atividade de risco, é separar o patrimônio, os bens, né, do risco. Então, isso já é uma primeira vantagem, né? Essa segregação, você tira o patrimônio dele estar misturado, envolvido no risco da atividade econômica, porque hoje empresário, a atividade econômica hoje ela envolve muitos riscos, né? Então não pode estar misturado ali patrimônio com risco. O planejamento sucessório patrimonial já traz essa vantagem. Uma outra muito grande e muito procurada também é em relação aos benefícios tributários, né? Você fazendo um planejamento em vida, você evita, por exemplo, na sua falta, né, ter que pagar os inventários, os famosos inventários que são morosos, são custosos, né? Um processo de inventário, se partir para o litigioso, às vezes dura 10, 15 anos para se resolver, briga entre herdeiros, desgaste e tudo mais. O planejamento em vida, né, ele resolve a questão de que você não precisa fazer um inventário depois.
os bens já foram transmitidos de forma planejada, né? E sem pagar aquilo que a gente chama do custo do tributo, né? na transmissão dos bens, que é um imposto da herança, que está ficando mais caro agora, né? Então tem um projeto de lei aí que já foi até aprovado, só falta regulamentar, que de 4%, que é no estado de São Paulo, o imposto da herança, ele vai de 2% a 8%. Então vai ter uma tabela progressiva aí, que o custo do inventário vai ficar mais ainda elevado, né, por conta do imposto. Depois tem a escritura, tem advogado, depois tem as custas e uma série de coisas. Uma boa parte do patrimônio se perde aí por conta do não planejamento. E a outra é a própria sucessão, né? É a transmissão do patrimônio e de forma que os herdeiros já fiquem sabendo de forma organizada a organização do patrimônio, para que depois que o dono do patrimônio, né, os avós, os pais, eles durmam em paz sabendo de como ele deixou o patrimônio, né? E de forma já direcionada. Então é isso. É legal. É o que a gente estava falando aqui um pouquinho antes de a gente começar a gravar, né? Exatamente. Olha que interessante, as pessoas se planejam, né? Como a empresa vai faturar, o que ele vai fazer, como ele vai cuidar da vida dele, como ele vai estar aqui 5, 10 anos pensando em faturamento, em venda, em planejamento estratégico, tático, mas muitas vezes ele esquece do imprevisto, do que pode ou não acontecer. Então, por isso que eu costumo dizer que eu não sou um vendedor de seguro, e sim uma pessoa que leva uma gestão para esse tipo de risco. Você consegue controlar, se caso algum imprevisto aconteça, você tem uma disponibilidade aí para cuidar dessas situações, porque planejar é sempre importante. E o que a gente falou agora há pouco, o planejamento sucessório e patrimonial, qual que é a melhor forma de fazer isso? O projeto mais completo é aquele que envolve várias áreas do conhecimento. Sim. É um projeto multidisciplinar. Perfeito. Então, se a gente for classificar qual é o melhor, é aquele que usa de várias ferramentas. A ferramenta do direito, que é a organização patrimonial, onde ele vai colocar cada imóvel dele, como ele vai distribuir, como ele vai deixar a questão da transmissão bem organizada para não ter briga, não ter intervenção de filho ou intervenção de terceiros, fazer um contrato muito bem amarrado com cláusulas específicas para proteger efetivamente o que ele tem ali de patrimônio, trazer também um bom planejamento tributário que envolve várias áreas do conhecimento e, por último, também fazer um planejamento que envolve risco, que entra a questão do seguro. Então, o seguro entra também como uma importante ferramenta. Perfeito. Que complementa a organização patrimonial. Então, assim, sempre quando a gente fala qual que é o melhor projeto, é o projeto multidisciplinar, que envolve cada caso é um caso, deve ser estudado, né? Tem as particularidades e tudo mais, né? Então, mas em linhas gerais é exatamente isso que você está falando, né? É todo um planejamento que envolve várias áreas aí do direito, a própria questão mesmo do seguro, né? Que pode ser uma ferramenta, e é uma ferramenta complementar, né? E muito importante para esse planejamento, né? Exatamente. E Cláudio, o seguro vitalício, que se fala muito também, explica um pouco para a gente o que é isso daí. O que é o seguro vitalício? Nada mais é do que um seguro para a vida inteira. Né? Eu trabalho com uma espécie de seguro que ele tem prazo determinado para a pessoa pagar, ele tem um momento que ele quita o seguro. Então ele pode quitar um seguro em 10 anos, por exemplo. E quando ele termina de pagar, esse seguro é válido para a vida inteira. Sim. E o que é mais importante, eu analiso, eu consigo congelar o risco no momento que a pessoa entra. Porque o que são analisados no seguro? A idade, os fatores de risco e a vida pregressa do segurado. Se ele teve algum problema de saúde, se ele já passou por alguma doença grave. A partir daquele momento, eu congelo o risco dele. Ele vai pagar um seguro que está em 10 anos e ele vai ter para o resto da vida. Independente se tiver agravo de saúde, alguma doença no meio do caminho, ele vai ter para o resto da vida. E onde é mais utilizado o seguro vitalício? Principalmente nas questões onde envolve despesas vitalícias. Vamos imaginar, a gente falou muito aqui de imóvel. Um imóvel, geralmente, o patrimônio imobiliário de uma família, a tendência é que ele sempre aumente. Salvo se houver algum problema financeiro e a família tenha que se desfazer de alguns imóveis.
Mas a maioria das pessoas só aumenta o patrimônio imobiliário. E o patrimônio imobiliário tem a incidência de vários impostos no momento do inventário. Sim. E se principalmente a pessoa não se organizou no campo do direito, vai ficar cada vez mais caro. Então, esses impostos ele tem para o resto da vida. Então, por que um seguro vitalício? Porque a qualquer momento, seja agora ou daqui 50 anos, a pessoa tem esse benefício para dar um valor em dinheiro direto para ele cuidar dessas despesas. Para quê? Para que o patrimônio dela não seja diminuído, que a família sempre consiga herdar o patrimônio na integridade, 100% do que eles têm. Outro fator muito importante é para quem tem filhos com necessidades especiais. Porque o fluxo normal da vida, a gente é finito, a gente tem que cuidar disso. Com certeza. É que os pais acabem falecendo antes que os filhos. Claro. Mas para quem requer cuidados especiais, é importantíssimo que a família deixe esse recurso para que, se caso os pais forem embora antes do filho, que requer essa necessidade, tenha um recurso financeiro para dar qualidade de vida e os cuidados necessários para essa pessoa. Bacana. Você sabe uma outra ferramenta também que é muito falada quando se trata de sucessão patrimonial? É a tal da holding, né? Explica para mim, todo mundo fala de holding, hoje em dia assim, a maioria dos meus clientes falam muito de holding, falam, será que é para mim, será que não é? O que de fato é uma holding, Crivellari? A holding, primeiramente, tem que acabar com essa ideia de só serve também para os grandes, né, milionários, quem tem grandes fortunas, nada a ver, né? A holding, ela, assim, de uma forma bem genérica, geral, é uma administradora de bens próprios, né? Uma pessoa jurídica, onde são colocados ali alguns bens, os mais interessantes, mais importantes, bens da família, né? Em que ela te dá a possibilidade de você proteger o seu patrimônio, né? Dentro daquela ideia de segregar de risco, quando os proprietários exercem uma atividade de risco, né? E também te dá a possibilidade de proteger o seu patrimônio diante daquilo que você acabou de falar agora, de intervenção de terceiros, né? Agregados da família, a questão muitas vezes de divórcio, né? A questão do falecimento, aí vem herdeiros, né? Que têm outras intenções de não manter o patrimônio na família. Então, essa administradora de bens é ela que vai ser dona do patrimônio, né? E quando você tem uma pessoa jurídica, você tem todo um conjunto de regras ali, de administração, né, de votos, de deliberação, de reunião, de decisão, do que vai fazer com os bens. Então não é fácil uma pessoa falar, eu quero vender minha parte e tchau, me dá o que é meu. Né? Então a holding, essa pessoa jurídica, te dá essa possibilidade de criar essa proteção, né, de várias formas aí, em muitas situações, do patrimônio, e manter o patrimônio na família e permitir que esse patrimônio se estenda de geração em geração, sempre dentro da família, né? E qualquer decisão tem que ser sempre em conjunto, né? E também outra boa importância aí da holding é que as rendas que vêm até ela, a tributação dessa renda é muito menor que tributação de pessoa física. Aluguel é recebido de um imóvel que pertence a uma pessoa física, o aluguel ele é tributado naquela faixa progressiva do imposto de renda, por exemplo, que vai de 7,5%, às vezes até de isenção, mas até 27,5%. E enquanto que na holding é 11%. Então você já tem uma vantagem interessante aí. Na venda de um bem que está em nome de uma pessoa física, se você tem um imóvel, você vai estar vendendo esse bem, Cláudio está vendendo um bem, você tem aí a possibilidade de ter a incidência de um imposto muito, digamos assim, agressivo, que é o ganho de capital, né? Então está declarado lá na sua imposto de renda por R$100 mil, lá algum tempo você tem esse imóvel, agora você vai vender por R$1 milhão, você tem aí um ganho de capital, né, na noção aí, na visão do fisco, de R$900 mil. Então o imposto de ganho de capital é 15% sobre esse 900 mil. É muito relevante, né? E agressivo mesmo, essa é a palavra. Enquanto que na holding não tem esse ganho de capital. Ela está vendendo algo que, se for vender um bem da família, algo do estoque dela, né? É como se fosse um estoque. O imóvel é uma mercadoria da empresa. Isso. Não é um ativo. O ganho de capital ele é tributado sobre o conceito de ativo, né? Sim. Fixo. E o imóvel, sendo uma holding de natureza de objeto, né? O ramo da atividade dela é compra e venda de bens, aluguel, está vendendo algo como
se fosse uma mercadoria dela. Não tem. Tem outros impostos, claro, mas não tem os 15% do ganho, né? Uma vantagem muito grande aí. Então, a holding é também uma ferramenta para esse assunto, essa ideia do planejamento sucessório patrimonial, né? Legal. Legal, né? Bacana, Cláudio. Eu achei muito bacana aí seus esclarecimentos, viu? Sobre a questão do seguro, o gerenciamento de risco, né? É algo que tem que se pensar muito, né? Como você falou aqui no começo da conversa, não é para milionário, né? Eu acho que sim, é para todo mundo, né? Aqueles que estão começando a vida, né? 2 jovens que se casam mesmo, tem uma forma de construir a vida, a profissão, a família e tudo mais. Se não tem patrimônio hoje, mas poderá ter, né? Então o gerenciamento de risco já começa desde já daquilo que vai ter. E a holding também. A holding, você pode criar uma holding, por exemplo, para aquilo, eu não tenho nada, mas você vai ter. E já vai colocando seus bens nesse que podemos chamar de um embrião de uma holding, né? Sim. Você tem uma vantagem muito grande daqueles que têm um patrimônio e tem que criar uma holding, tem que ter o custo da criação da holding. Enquanto que os que já vão trazer o seu patrimônio futuro patrimônio em algo que já existe, já não tem esse custo. Ou seja, quanto mais cedo começar e se preocupar com isso, mais barato fica, consegue fazer de forma planejada, gradativa, e não no desespero daquele coisas de última hora e tal, né? E uma coisa que eu vejo muito, até você brincou, né? Até a gente faz uma brincadeira aqui, o planejamento ou até o seguro não é nem para rico e nem para pobre, é para quem tem inteligência financeira, quem se preocupa em se planejar. Então, se as pessoas se preocupam em se planejar, elas precisam pelo menos conversar com a gente. E tem gente que acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Então, assim, eu tenho toda a disponibilidade para quem quiser ouvir sobre como funciona, como a gente pode complementar o melhor planejamento aí patrimonial e até sucessório para você, para sua família, para sua empresa. Você pode chamar a gente vai até aí, toma um café, esclarece as dúvidas e muitas vezes, se for o caso, a gente pode até recomendar que a pessoa não faça, porque existem outros mecanismos do planejamento patrimonial, outros meios, com certeza, exatamente. Estamos falando aqui de 1, 2 ou 3, né? Sim. Mas existe, como eu falo, cada contexto, cada situação familiar, patrimonial, exige uma leitura, uma análise e um caminho a ser indicado, né? E pode não ser essas ferramentas que nós falamos agora, né? Exatamente, pode ser que a gente fale, não, no seu caso é um outro caminho aqui, para lá e para cá, é um planejamento diferenciado. Existem muitas ferramentas, né? Legal. O bacana é planejar, porque daí tem muitas vantagens aí, né? Muito bom, muito bom. Uma ideia que vale a pena pensar, né? E foi muito legal também conversar com você, Cláudio. A gente sempre troca ideias, né? Legal. Nossas conversas, nos almoços que a gente tem juntos aí, que é uma satisfação muito grande para mim, viu? Legal, para mim é recíproco, então é muito bom poder estar aqui com você, poder esclarecer, trazer aqui informações importantes, pertinentes. É um assunto que está muito em voga, muita gente fala disso, basta abrir internet, Instagram, ali no YouTube, muita gente falando disso. Então a importância de procurar um serviço com profissionais que entendam de cada área, saibam o que estão falando, justamente para evitar de entrar num planejamento mal feito. Exato. Porque o planejamento mal feito é o pior deles. Então a gente quer trazer o melhor para a família, para manter o patrimônio e para reduzir os custos. Né? A carga tributária, e não tem nada ilícito, nada ilegal, tudo dentro da lei, tudo feito da melhor forma possível, como a gente faz para a gente mesmo, para a família da gente. Tá? Então, muito grato por estar aqui com você. Valeu, Cláudio. Obrigado e até a próxima. Até a próxima, Cláudio. Valeu. Valeu.